Welcome back to the program. We are here with Stanislav Krapivnik Muito obrigado por voltar ao programa. and Russia in Ukraine. So thank you very much for coming back on. Obrigado. So one would think over the past. Então pode-se pensar que ao longo dos últimos 4 anos, voltando a 2021, houve uma busca por como seria um possível acordo de paz. Do lado ucraniano, eles gostariam de alguma forma de dissuasão contra a Rússia, o que é compreensível. A Rússia quer garantir que a Ucrânia não seja usada pela OTAN como um intermediário contra ela, o que também é compreensível. E é por isso que é muito difícil, nesse tipo de competição por segurança, encontrar um acordo. Agora, se tivéssemos chegado a um acordo em 2021, o equilíbrio era diferente naquela época, porque as armas ainda não haviam sido disparadas. A Rússia estava, essencialmente, disposta a permitir que todo o Donbass se reintegrasse à Ucrânia em troca da neutralidade. Mas é claro que, ao avançarmos rapidamente para 2025, o mundo agora parece muito diferente. E sim, um acordo político para encerrar a guerra e estabelecer um status quo ainda é extremamente importante para estabilizar a linha de frente entre a OTAN e a Rússia. Mas, parece que, quanto mais a guerra se prolonga, mais nos afastamos disso, porque agora o plano de 28 pontos, que sim, obviamente todo mundo leu, virou um plano de 19 pontos. Então, essencialmente, trata-se de fazer mais concessões à Ucrânia para aproximar Zelensky. Como entender isso? Bem, vamos começar pelo plano de 28 pontos. Ainda não sabemos muito sobre o de 19, mas presumo que ele tenha como objetivo conquistar os europeus e Zelensky. Bem, antes de tudo, na minha opinião, essa chamada disputa entre Trump, os europeus e Zelensky é puro teatro kabuki, nada mais. É um jogo de sombras. Há um único plano, seja ele de 28 pontos, 58 pontos ou qualquer outro número. Se você realmente analisar e pensar um pouco além do que está escrito, verá que são 27 de 28 pontos de rendição para a Rússia. Não há nada realmente garantido. O único ponto que tem algum valor, e que nem deveria fazer parte desse documento, é o controle da proliferação nuclear, que os Estados definem como START-Team e outros acordos. Mas não existem outros acordos. Os Estados Unidos se retiraram de todos eles. Este é o último. E os Estados Unidos estão perdendo de forma patética em todas as frentes, inclusive na de armas nucleares. Eles abandonaram isso porque arrogantemente acharam vamos dominar a Rússia, a China e todo o resto, porque somos o país super poderoso com os super foguetes. Acho que foi assim que Trump colocou os super foguetes que podem ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa e que tem a maior explosão no linguajar de Trump. Mas a realidade é que a força nuclear dos Estados Unidos está em declínio extremo e não há muito que o país possa fazer. Todos esses programas, incluindo os de armas modernas para a guerra convencional, são antes de tudo formas de lucro, de corrupção para os políticos, e não sobre a defesa da nação. E eles não têm sido assim há muitas décadas. Mas este plano, se você olhar bem, consiste em 27 pontos de capitulação russa, incluindo fazer com que a Rússia mude sua ordem constitucional, altere a própria Constituição e modifique o sistema educacional. Basta examinar. Basicamente, ele propõe que a Rússia se autodestrua, arrancando seus próprios alicerces e esperando ser atacada. Sabe, o primeiro e o último ponto são os melhores. Porque, aliás, o último ponto diz... E eu vou ler literal letter on growth. O último ponto. Sim, Safogo. Sim, assim que todas as partes concordarem com este memorando, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente após ambos os lados concordarem com os pontos para começar a implementar o acordo. Antes de tudo, um memorando é uma carta de intenções. Ele não é vinculativo, não é um acordo. Quero dizer, como diretor de cadeia de suprimentos, eu assino contratos de 150, 180 milhões de dólares. Já assinei cartas de memorando sobre algumas coisas.
Elas não significam nada, não são documentos legalmente vinculativos. Elas apenas significam algo como, ei sim, nós meio que pensamos sobre isso e vamos seguir nessa direção e talvez eventualmente chegar a um contrato e a um acordo. É só isso que eles são. Mas a questão é que voltamos ao cessar-fogo, o que Moscou disse que de jeito nenhum iria aceitar. Não vai haver cessar-fogo. Eles já concordaram que o fim das hostilidades virá quando os acordos de paz forem assinados, seja lá quais forem, em qualquer formato. Então, logo de cara, o 20º ponto simplesmente anula os outros 27 pontos, porque mostra que eles são irrelevantes. Mas o primeiro ponto é, veja bem, você já começa entendendo que tipo de acordo é esse. A soberania da Ucrânia será confirmada. Por quem? Pela Rússia. A Rússia não é a dona da Ucrânia. Os Estados Unidos, bem na frente do Rubio, declararam abertamente que estamos travando uma guerra por procuração. Então, quem é o procurador? A Ucrânia. Um procurador, por sua própria natureza, não pode ser um Estado soberano. É um Estado controlado, uma força controlada usada por outro poder ou grupo de poderes para fazer o que eles querem. Então, a soberania da Ucrânia será confirmada por quem mesmo? Pela Ucrânia. Pela Rússia. Vamos confirmar e realmente criar uma Ucrânia soberana pelo Ocidente, o que nunca vai acontecer. É um procurador, é um fantoche, e a situação só vai piorar a partir daí. Esse é um ponto interessante, porém, porque toda a ideia de restaurar a soberania da Ucrânia é um argumento razoável se quisermos que a Ucrânia seja um estado tampão entre a OTAN e a Rússia. Mas como você mencionou, há fortes evidências de que sua soberania foi retirada após 2014. A grande mídia nos Estados Unidos chegou a reconhecer que os Estados Unidos, nas palavras do New York Times e do Washington Post, começaram a reconstruir as agências de inteligência da Ucrânia do zero para transformá-la em uma parceira contra a Rússia. Temos o Procurador-Geral da Ucrânia, que foi substituído depois que Biden o demitiu, o que também levanta uma questão sobre soberania. Mais tarde, ele afirmou que todos os novos funcionários do governo precisavam ser aprovados por Washington. E até mesmo os americanos colocaram seus próprios representantes em cargos-chave, como o ministro das Finanças, um cidadão americano que havia trabalhado para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e depois assumiu o cargo de ministro das Finanças em 2014. Então, as agências de inteligência, sabemos da influência ali. O planejamento militar vem de generais americanos na Alemanha. Na sociedade civil, também vimos isso com as ONGs e o financiamento da USAID. Acho que era algo em torno de 90% da mídia ucraniana operando agora com o financiamento americano. Então, toda essa ideia de que soberania significa estar sob o controle de Washington é meio falha. Do meu ponto de vista, eu sempre menciono 2019, porque foi quando os ucranianos puderam votar, e eles votaram 73% a favor de uma plataforma de paz. Depois disso, houve militantes de extrema-direita treinados pelos Estados Unidos que ameaçaram Zelensky, e ONGs financiadas pelo Ocidente traçando linhas vermelhas, dizendo que não se podia implementar o que os ucranianos haviam votado. Então, em algum momento é preciso perguntar, o que realmente significa soberania? Seria bom que a Ucrânia tivesse alguma soberania, mas é preciso reconhecer que isso envolve concessões de ambos os lados. Você não pode simplesmente colocá-lo sob a administração americana. No entanto, como entender a oposição europeia nesse caso? Porque os europeus elaboraram sua própria proposta de paz. E veja, se você ler qualquer jornal agora, jornais ocidentais, quero dizer, eles dirão que a Europa apresentou um plano de paz e que a Rússia o rejeitou, que escolheu a guerra. Mas se você realmente analisar o plano de paz europeu, ele parece muito diferente. Quero dizer, sob essa perspectiva, o plano de paz de 28 pontos é um plano pró-Rússia. Então, como entender a contribuição europeia para a paz nesse contexto?
Bem, aliás, a ministra da Saúde Pública também era americana, e o trabalho dela basicamente era desmantelar a saúde pública, o que ela fez muito bem. Ela acabou com todos os serviços financiados pelo governo, privatizou tudo, tornou tudo extremamente caro, e isso elimina a classe dos aposentados, porque eles simplesmente morrem. Eles não conseguem mais pagar por cuidados médicos. E isso, de certa forma, economiza dinheiro para a Ucrânia. Agora estão falando em mobilizá-los, então eles vão morrer ainda mais rápido. Zelensky até assinou um decreto permitindo que pessoas com mais de 60 anos sejam convocadas para a linha de frente. Aqui está o seu andador, senhor de 80 anos. Fique aí e leve um tiro pelo país. Melhor do que pagar pelos seus remédios, é esse o nível. Quero dizer, estou falando com um pouco de humor negro, mas isso é na verdade um genocídio de faixas etárias e classes sociais promovido pelo Ocidente, diretamente pelo Ocidente e seus fantoches. Somos um país quebrado, vamos economizar dinheiro matando os idosos, eles são comedores inúteis. Basicamente é isso que temos visto e ouvido desde cerca de 2015 ou 2016, e não melhorou em nada. Quanto a esse plano de paz e contra-plano de paz, é o velho jogo de policial bom e policial mau, porque eu acho que o maior ponto de discórdia entre a UE é quem vai ficar com os fundos russos congelados e gastá-los. Porque se os Estados Unidos quiserem roubar tudo e lucrar com isso, pelo menos 50% do lucro, dá para calcular que é cerca de 200 bilhões de dólares. Pelo menos um terço disso vai direto para o bolso de todo mundo automaticamente, especialmente do lado americano. Depois, as empresas dos Estados Unidos serão contratadas para, entre aspas, reconstruir a Ucrânia. E o que sobrar de lucro depois que essas empresas tirarem a parte delas, a maior parte ainda vai para os Estados Unidos. Então sim, os europeus querem participar. Na cabeça deles, eles já gastaram esses 200 e tantos bilhões de dólares, ou euros, em ativos russos 5 ou 10 vezes. Eles precisam de cerca de 1 ou 2 trilhões para cobrir todas as promessas que já fizeram. Mas ainda assim, 200 bilhões são 200 bilhões. Eles realmente querem isso. É como um bando de alcoólatras, e a única garrafa de vodka que restou é essa dourada que está trancada. Eles não podem tê-la, mas realmente a desejam. As mãos deles continuam tentando alcançá-la porque é a única garrafa que resta para beber. Mas na verdade, a briga é um jogo de policial bom e policial mau. Viu como os europeus são ruins? O nosso plano é o bom para vocês. Vocês só precisam abrir mão da soberania, precisam mudar o sistema educacional. Você precisa mudar sua Constituição para que não possa lutar em nenhuma guerra estrangeira. Você só precisa esperar até que a gente extermine vocês, ou até reunir força suficiente para fazer isso. Veja, a Ucrânia vai ter suas forças armadas 2,5 vezes maiores do que eram em 2022, cerca de 600 mil. O motivo pelo qual as pessoas dizem que a Ucrânia tem um exército de 1,2 milhão é que não tem. O que eles fazem é contar policiais, imprensa, gangues, serviços de emergência, qualquer pessoa com algum tipo de uniforme, como parte das forças armadas. A força de combate real, aqueles capazes de lutar, é muito menor. Mas eles vão reduzir esse número pela metade e dizer, viu, temos 600 mil, reduzimos pela metade, o que novamente é quase 2,5 vezes mais do que tinham em 2022. E sim, a Ucrânia não pode entrar na OTAN. Claro, isso é só no papel. Já ouvimos isso antes. Já ouvimos isso verbalmente. Já vimos isso no papel. Hoje está no papel, amanhã já não está mais nesse papel. Está em um novo papel que, de alguma forma, não é mais vinculativo. Quer dizer, a Constituição mudou, o documento mudou, mas eles podem entrar na UE o mais rápido possível, o que é uma faca de 2 gumes, nesse caso. Mas tudo em prol de Bruxelas. Eles podem entrar na UE. A UE quer criar um exército europeu. Ok? Então a unidade de hoje está alemão da OTAN é rabatizada e agora pode ser enviada para a Ucrânia, porque nadie quem pensa isso.
O outro lado dessa espada é o da antiga Império Austro-Húngaro, junto com a Polônia, basicamente o grupo de Visegrado, que vem bloqueando, com razão, as importações de grãos e outros alimentos da Ucrânia, porque isso destruiria suas próprias economias, e não há regulamentação. Então, seja quais forem as lavouras transgênicas que estão tentando introduzir, ou os produtos químicos que estão usando, especialmente hoje em dia, considerando o quanto muitas áreas estão contaminadas, na prática não haverá nenhum tipo de salvaguarda contra isso. Assim, eles poderão simplesmente inundar a Polônia, a Hungria, a Eslováquia e a Áustria e destruir suas economias agrícolas, destruí-las completamente. O que provavelmente seria usado por Bruxelas para tentar remover os governos atualmente no poder e colocar governos pró-Bruxelas em seu lugar. Então, novamente, é uma faca de dois gumes. Mas tudo isso é bom para o Ocidente, os banqueiros, as finanças internacionais, que realmente estão por trás desses políticos. Então, em tudo que você passa, não há nada realmente pró-Rússia nisso. Mas eles tentam vender a ideia de, viu, nós somos os mocinhos. Não, nós é que somos os vilões. Eles realmente são. Eles não querem conversar com você. Eles realmente querem guerra. Mas nós queremos paz para você. Basta reescrever sua Constituição para que você não possa lutar em uma guerra estrangeira, enquanto nós nos fortalecemos e estabelecemos fronteiras. Basta reescrever sua Constituição para que você tenha que adotar novos valores, ensinar novos valores aos seus filhos nas escolas. Tolerância, que é aquele código para vamos destruir sua cultura por dentro. Vamos puxar você para o G8. Mas por que a Rússia precisaria do G8? Na verdade, o G7 deveria ser renomeado para D7, os 7 devedores, e não os 7 governos, porque suas economias são, bem sabemos que são uma porcaria. Todas entraram em colapso, todas estão em dívida massiva. Mas essa foi uma tentativa de trazer a Rússia de volta para a comunidade econômica. Bem, na verdade, a Rússia faz parte da comunidade econômica, só não faz parte da comunidade América mais vassalos, que já morreu. Mas precisamos quebrar os BRICS. Então vamos tentar quebrar os BRICS dessa forma. Enquanto investimos em certos projetos pelos próximos 2 a 5 anos antes da próxima rodada da Grande Guerra começar, para que possamos garantir certos elementos para os Estados Unidos, que ainda não conseguem processar terras raras, por mais que as acumulem. É preciso realmente construir instalações de processamento. Você não pode jogar um pedaço de rocha em um chip de computador e dizer, vá funcionar como um imã. Mas todos esses são esforços, em muitos níveis, para desmantelar a capacidade da Rússia de se defender. Tudo isso será usado contra Putin internamente pela propaganda ocidental. Cria-se uma zona de amortecimento em Donbass, uma zona sem lei da qual terroristas ucranianos vão operar. Quero dizer, é garantido que haverá foguetes e drones sobrevoando todos os dias. E o Ocidente simplesmente não vai ver nada. Assim como a comissão nuclear em Zaporizhia nunca consegue dizer de onde vêm os disparos enquanto eles passam por cima de suas cabeças e explodem ao redor da instalação. Talvez os russos estejam lá atirando contra ela. Eles podem ter ido até lá, disparado alguns tiros e voltado. Nós não sabemos. Não dá para dizer de onde está vindo. Então, qual é o sentido de vocês existirem como organização? Bem, nós sabemos qual é o sentido deles. São uma organização de espionagem a serviço das agências de inteligência ocidentais. Vimos o que fizeram no Irã e em todos os outros lugares. A lista só cresce. Quanta soberania podemos tirar? O quanto podemos enfraquecer vocês? Zaporizhia, Kherson. Vamos simplesmente congelar isso. E vocês cedem essa parte. O que imagino, de acordo com a Constituição russa, será instantaneamente usado como propaganda para tentar derrubar Putin por meio de organizações mais nacionalistas ou patrióticas, para provocar algum tipo de conflito interno na Rússia. Então tudo isso foi feito para enfraquecer a Rússia, para debilitá-la antes da Grande Guerra,
enquanto a Europa fortalece sua indústria militar, tenta desmantelar o BRICS e se livrar do grupo de Visegrad, que agora se mantém firme, em maior ou menor grau, contra Bruxelas. E isso pode estar se espalhando para outros países vizinhos. Portanto, trata-se de um ataque em várias frentes. Não é apenas contra a Rússia. Mas o ponto central é que Bruxelas está cumprindo seu papel, o Duende Verde está cumprindo o dele. E tudo isso serve para avançar o mesmo grande plano, que é destruir todos os nossos inimigos, ou fazê-los brigar entre si e se autodestruir. E então nós simplesmente entraremos, realmente os despedaçaremos e recolheremos os restos em um período de 3 a 5 anos, quando todos estiverem prontos para a Grande Guerra. Bem, o componente do G8, esse foi fascinante. Essa é a única coisa que eu achei que unifica todo mundo. A Rússia não quer estar no G8, e o resto do G8 não quer a Rússia lá. Então parece algo muito estranho de se colocar em um acordo de paz. Mas pelo menos há algo em que todos parecem concordar. Isso reflete, eu acho, a lógica subjacente de Washington, de que é necessário desvincular a Rússia da China. Bem, isso parece um movimento anti-BRICS, e realmente não pode ser interpretado de outra forma, já que ninguém de fato quer isso. Mas você levantou um bom ponto. Quero dizer, muitos dos seus comentários meio que refletem as consequências de não haver confiança. E a confiança é incrivelmente importante se você quer ter um acordo de paz, porque muita coisa precisa ser construída com base na confiança. Caso contrário, tudo teria que ser verificado, e sempre haveria alguma cláusula sobre o que acontece se o acordo não for realmente implementado. Isso resultaria num acordo extremamente complicado. E quem garantiria que ele fosse cumprido? Então acho que, ao longo dos anos, há um argumento razoável para explicar por que a Rússia deveria ser um pouco desconfiada. Novamente, toda a origem disso remonta às pessoas que apontam que nos anos 90, não apenas tivemos a promessa de Gorbachev, mas também firmamos acordos para construir uma Europa baseada na segurança indivisível. Nós assinamos esses acordos juntos. Mas tudo isso foi rompido. Nós tínhamos todos esses acordos de controle de armas. Eles foram rompidos. O ato fundador OTAN-Rússia, de 1997, muitos também apontam isso. Não era para colocarem todas essas tropas nos novos Estados-membros, mas eles quebraram isso também. E a UE, na verdade, tinha um acordo com os russos, em 2005, sobre novamente segurança indivisível. Quando atuamos na vizinhança comum, devemos levar em conta a segurança uns dos outros. Isso foi rompido no primeiro ano. Em 2014, os europeus assinaram como garantes de um governo de unidade e praticamente abandonaram o acordo no dia seguinte, quando o governo foi derrubado. E claro, o acordo de Minsk é agora o grande temor, eu acho, em Moscou. Sim, ou seja, faremos um acordo, como você disse, chegaremos até a assinar um memorando e o implementaremos depois que o cessar-fogo entrar em vigor. E então, uma vez que o cessar-fogo esteja estabelecido, o objetivo principal, sobre o qual os americanos foram bastante francos, era mudar as realidades no terreno depois que o cessar-fogo estivesse em vigor. Depois de um tempo, começaram a falar do espírito do Acordo de Minsk, que, como você sabe, podia significar o que quer que se quisesse que significasse. E então a pressão começou a aumentar sobre a Rússia. Bem, a situação agora é diferente do que era em 2015. Você precisa se ajustar a isso. Então quero dizer, dá para entender por que haveria pouca confiança. Mas novamente pode-se perguntar, até que ponto isso seria supervisionado? Porque, como você mencionou, com os ataques à usina nuclear de Zaporizhia, isso deveria ter sido algo fácil de dizer. Bem, isso é um passo longe demais. A Ucrânia não deveria atacar essa usina nuclear. E ainda assim, houve esse estranho jogo de ambiguidade. Quem está atacando a usina nuclear sob controle russo? Não podemos realmente saber, mas provavelmente é a Rússia. Esse é o modo de operação deles. Depois de tudo isso, é difícil ter confiança.
Mas isso levanta a questão. Do modo como você vê a situação na Rússia, com a ausência de confiança em qualquer coisa que a OTAN assine, como seria um acordo real? Ou será que é sequer possível haver um acordo quando não há confiança? Sabe, houve um acordo assinado com os alemães em 1945, a capitulação. Esse é o tipo de acordo que terá de ser assinado no fim, seja por Washington, pela OTAN ou pela Ucrânia. Vamos viver e ver. Mas é mais ou menos esse o alcance de qualquer acordo. Veja, aqui está um exemplo perfeito. O ponto 13, como eu estava dizendo, a Rússia será reintegrada à economia global. Vamos começar por aí. Claro, a Rússia está integrada a uma economia global de cerca de 5 bilhões de pessoas. Só não está integrada à economia ocidental, que é de aproximadamente 1,5 bilhão. Mas o primeiro subponto diz que o levantamento das sanções será discutido e acordado em etapas, caso a caso. Não tenho muita certeza de como a União Europeia funciona, porque basicamente ainda é uma ditadura não eleita de uma forma ou de outra. Mas, nos Estados Unidos, o presidente não pode suspender sanções. Na verdade, sanções e tarifas nem são o ponto forte dele. Isso é com o Congresso. Mas Trump, sob um pretexto ou outro, decidiu que o Congresso não tinha realmente reagido com firmeza, então ele poderia impor tarifas. Mas as sanções só podem ser removidas pelo Congresso. Então a forma como os Estados Unidos normalmente funcionam em relação a tudo isso é: confie em nós, o presidente vai assinar este acordo, você assina este acordo, comece a implementar, nós alcançamos depois, só precisamos aprovar no Congresso. Exceto que nunca passa pelo Congresso. Ou o Congresso vai acabar pensando nisso por 5 ou 10 anos e simplesmente dizer não. Enquanto você está implementando o acordo, eles apenas dizem: ah, bem, sabe, nós queríamos. Nós realmente queríamos. Mas sabe, aqueles velhos desgraçados no Congresso, eles simplesmente não aprovaram. Desculpe. Ah, nós nos aproveitamos de você? Ah, sabe, acontece. E isso é constante. Não há ninguém em Washington, com pouquíssimas exceções. Uma delas está desistindo, talvez concorrendo à presidência, talvez ao governo da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, tirando algumas pessoas assim. 99% do governo americano são bem ladrões, assassinos. São pessoas psicóticas, como Lindsey Graham, por exemplo. Ele é um exemplo perfeito. Só é mais barulhento que a grande maioria deles. Esse homenzinho sente prazer em falar sobre como faz pessoas morrerem. Quero dizer, você entende que além de todos os outros problemas mentais dele, há questões sérias. Esse cara é um sociopata. E há uma boa parte do eleitorado americano que adora isso. Eles são o pessoal do bombas pra cima, foguetes pra cima, vamos matar, equipe América, urra. Quem vamos bombardear hoje? Porque uma grande nação precisa matar alguém constantemente. É assim que mostramos que somos uma grande nação. Bombardeamos as cidades de alguém, assassinamos os filhos de alguém. Viva, somos uma grande nação. É uma mentalidade muito pervertida e insana. Mas os Estados Unidos estão doentes disso, e o povo também está doente disso. Há um ditado russo: o povo tem o governo que merece. Então, quando o seu governo está cheio de psicopatas, é porque a sua sociedade seguiu esse caminho. No fim, tudo termina muito mal para essa sociedade. Muito mal para essa sociedade. Ou essa sociedade é destruída pela guerra, com sofrimento em massa e morte em massa, ou as pessoas que colocaram no poder acabam começando a destruí-las para manter esse poder a qualquer custo. De qualquer forma, nada de bom jamais sai dessa sociedade. Eles passarão por um período muito longo e sombrio. Podem sair dele, podem não sair. Mas foram eles que colocaram essas pessoas no poder, e o governo está doente. Muito doente. Pessoas perversas e distorcidas no poder, com pouquíssimas exceções. E essas exceções ou são compradas ou são esmagadas e afastadas. Marjorie Taylor Greene é um exemplo claro disso. Desejo sorte a ela. Ela é uma mediadora honesta, uma pessoa honesta.
E ela é uma raridade. Sabe? Se a maioria das pessoas no governo dos Estados Unidos fosse assim, daria para lidar com o governo, daria para lidar com os governos europeus, se eles realmente representassem as necessidades ou os desejos de seus próprios países. Nacionalistas, estou falando de ultranacionalistas, nacionalistas ou, como está mais popular hoje em dia, patriotas, chame como quiser, não são perigosos porque são previsíveis. Eles estão defendendo os interesses de seu país. E se você entende qual é o interesse desse país, dá para negociar algo. Sim, talvez você ceda alguma coisa. Eles cedam alguma coisa, mas vocês chegam a um acordo. Os ideólogos são muito difíceis de lidar, porque usam viseiras e seguem em direção ao seu objetivo. Não importa quantas pessoas precisem sacrificar ou o que precisem destruir. E os indivíduos corruptos são ainda piores, porque você acha que eles concordaram com algo, mas na verdade estão apenas esperando para ser comprados por outra pessoa. Sejam os israelenses, os americanos ou quem quer que seja. Os sauditas, qualquer um que possa encher seus bolsos com dinheiro suficiente ou tacos de golfe dourados, eles vão pender para esse lado, porque estão à venda. São prostitutas políticas. Isso torna muito difícil lidar com esse tipo de gente. E então você ainda tem os megalomaníacos e narcisistas completamente insanos. Ah, o Trump se encaixa bem nisso também. Você meio que tem que bajulá-lo, mas não sabe o que ele vai fazer amanhã. Então não dá para confiar em nada. Você pode bajulá-lo, dizer o que ele quer ouvir e sair de uma negociação de manhã pensando, certo, finalmente conseguimos um acordo. Nós o adulamos, demos a ele tacos de golfe dourados, demos um novo avião, conseguimos um acordo. E à noite, só Deus sabe o que passou pela cabeça do homem ou quem sussurrou no ouvido dele. Estamos em um momento muito perigoso porque não há previsibilidade. E quando não há previsibilidade, é preciso aceitar o pior cenário possível. O pior cenário é, se o inimigo tiver capacidade de tentar um primeiro ataque, ele fará um primeiro ataque. Então, pela sua lógica, seguindo essa lógica de escalada, seria realizar um primeiro ataque antes que o inimigo possa realizar o primeiro ataque. Estamos indo muito rapidamente nessa direção. Um primeiro ataque da Rússia pode envolver mísseis hipersônicos com ogivas nucleares. Podem ser mísseis russos, pode ser outra coisa. Mas a ameaça e a pressão sobre a Rússia estão lá. A Rússia pode realizar um primeiro ataque. Claro, haverá um segundo ataque dos Azovinen. O quanto ela pode se defender disso é questionável. Mas os mísseis hipersônicos russos Zircon podem ter ogivas nucleares com uma ogiva nuclear tática. E uma ogiva nuclear tática russa é uma ogiva de 75 quilotons, o dobro do tamanho da de Hiroshima. Algo assim caindo no centro de Washington. Adeus, Washington. Adeus ao antigo governo. Instantaneamente você teria, de um submarino lançando isso a 300 quilômetros de distância até o impacto, cerca de 3 minutos, se o lançamento for detectado a tempo. Ninguém vai escapar em 3 minutos. Mas essa é a lógica para a qual estamos caminhando. A lógica inevitável na qual continuamos deslizando. E o Ocidente está fazendo de tudo para propagar essa lógica quando se lida com potências nucleares. Onde é questionável se alguém pode decidir realizar um primeiro ataque contra mim. E nos Estados Unidos, tenho certeza de que pelo menos alguém entende isso e pode estar pensando, bem, talvez devêssemos fazer um primeiro ataque. E você começa a subir nessa cadeia que só termina de uma maneira. A única questão é quantos mísseis cada lado pode lançar, ou quantos podem ser interceptados, por mísseis arar de caças, por mísseis antiaéreos baseados em terra e assim por diante, ou interceptando submarinos inimigos. Mas essa é uma questão muito teórica. Ela só é respondida quando as coisas começam a voar. E aí já é tarde demais para voltar atrás nessa teoria, esteja você certo ou errado. Então, infelizmente, enquanto o Ocidente continuar agindo de forma insana, vai receber prêmios insanos de volta. Sabe como é? Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. Mas isso parece ser o padrão no Ocidente.
Em quem você confia? Em quem você pode confiar fisicamente e racionalmente no Ocidente? Você pode confiar em Orbán, porque Orbán representa seus próprios interesses. Ele não é pró-Rússia, ele é pró-Hungria. Você confia em Fico, mas nenhum dos dois tem influência real no Ocidente. Eles têm influência dentro de seus próprios países. Podem bloquear certas emendas e eventualmente negociam o que querem e aprovam cada pacote de sanções. Não vamos esquecer disso também. Mas no panorama geral das coisas, eles não decidem nada. Bruxelas decide até certo ponto. Washington decide na maior parte. E veja com quem você está lidando. Sinto que somos como sapos na panela, aquecendo aos poucos, porque veja até onde chegamos. Lembra dos tempos do Obama, quando ele dizia que até enviar Javelin seria uma escalada perigosa demais, que os russos teriam domínio da escalada em sua região? Aquilo era bom senso. Aí vem a primeira administração Trump e empurra isso ainda mais. Tivemos os F-16. Estamos começando a Terceira Guerra Mundial. Não podemos enviar F-16. E agora chegamos ao ponto em que participamos confortavelmente de ataques furtivos contra o dissuasor nuclear da Rússia. Quer dizer, isso é meio insano. Você tem generais alemães comemorando quando veem na TV tanques alemães invadindo Kursk. Quer dizer, é aqui que estamos. É perigoso. E como você disse, isso é complementado pela retórica. Você está se referindo, claro, ao senador Lindsey Graham, fazendo aquele discurso muito estranho sobre como tudo está indo bem porque estamos matando as pessoas certas. Não tenho certeza, eles estão matando muita gente hoje em dia em todo o Oriente Médio, no Irã, na Rússia. Então é difícil dizer, ele provavelmente quis dizer todos eles, os que estão sendo mortos. Mas esse tipo de linguagem, essa postura, é simplesmente insana. E nós nos acostumamos tanto com isso, essa escalada gradual e incremental, tanto das ações quanto das palavras. Mas sobre isso você mencionou antes, as razões pelas quais eles não conseguem confiar em nada. Você disse que os americanos vão simplesmente dizer: vocês implementem a parte de vocês, nós chegaremos depois. Há uma citação brilhante de Bill Clinton, quando ele era presidente na época da assinatura do ato fundador OTAN-Rússia. Isso tinha o objetivo de acalmar os russos. Vamos expandir a OTAN, mas faremos este acordo com vocês. E assim vocês saberão que nunca moveremos de fato a infraestrutura para mais perto da sua fronteira. E a citação de Bill Clinton é mais ou menos assim. Então deixe-me ver se entendi. Podemos assinar este acordo, mas se amanhã acordarmos e decidirmos que não queremos mais segui-lo, podemos simplesmente jogá-lo fora. Sim, maravilhoso. Certo, vamos assinar. Quero dizer, isso é realmente... Bem, estou parafraseando, não me lembro palavra por palavra. Mas é mais ou menos essa a mentalidade. Como você explica, porém, porque isso é algo que continuamente me deixa perplexo, a relutância em levar em consideração as preocupações de segurança da Rússia? Quero dizer, isso não deveria ser controverso em nenhum acordo. É preciso considerar todas as partes. Mas nos últimos 30 anos, construímos toda uma arquitetura de segurança europeia baseada no princípio de que a Rússia era um isento à meia. E nós também não discutimos de fato as preocupações de segurança da Rússia. Quero dizer, por 30 anos, isso levou em grande parte ao colapso da arquitetura de segurança na Europa e à guerra atual. Mas mesmo agora, quando lemos a proposta europeia de paz, tudo o que ouvimos é que a Ucrânia precisa se sentir segura e que a OTAN deve restaurar sua posição dominante. Então a Ucrânia tem que entrar para a OTAN. Eles precisam de garantias de segurança poderosas, tropas europeias na Ucrânia e nenhuma concessão territorial. E já que estamos nisso, os russos devem pagar reparações integrais. Então vamos ficar com todo o dinheiro deles. Quer dizer, mesmo quando a Rússia tiver vencido a guerra, tiver realmente vencido a guerra, ainda assim não há espaço, nem uma linha sequer, sobre o que os russos precisam para se sentirem seguros. Se você olhar para os líderes militares e políticos da Europa ao longo da história,
Nunca tivemos nada parecido antes. Este é simplesmente um mundo diferente. Como você faz sentido disso? Eu sei que você não é psicólogo, mas mesmo assim, não sei. Acho tudo muito, muito... Bem, não é preciso concordar com todos os lados, os americanos, os russos, os ucranianos, os europeus, mas ainda assim, deveria fazer sentido. É nisso que estou pensando. But nonetheless, it should make sense. That's what I'm thinking. Sabe, há um bom ditado que diz que a guerra é a saúde do Estado. E quando você vai além dos mitos e lê a história real, eu tenho mais livros do que esses atrás de mim em algumas outras estantes. Quando você lê a verdadeira história americana, não os contos de fadas ensinados nas escolas americanas, eu dei aulas em universidades americanas, tive amigos que se formaram em história e já fiz mais de algumas disciplinas de história ao longo do caminho. E é uma porcaria. É tudo apenas versões mais sofisticadas de mitos. Quando você começa a cavar e ler a história real, descobre muito rapidamente que há duas coisas acontecendo aqui. As únicas duas coisas que realmente unem os Estados Unidos são o dólar, essa prosperidade compartilhada, ainda que incerta, e os inimigos em comum. É preciso ter constantemente um inimigo, porque sem esse inimigo, os Estados Unidos se desintegram. Teria desmoronado logo no início, porque havia colônias completamente diferentes, de povos diferentes, com tradições diferentes, formando cidades e vilas diferentes que quase nada tinham em comum, exceto talvez algum tipo de sonho vago de vencer na vida, ou seja, o dólar, e o medo de algum inimigo, fosse ele os índios, os britânicos, os mexicanos e assim por diante. Portanto, os Estados Unidos precisam constantemente ter um inimigo para dominar tudo ao seu redor. Agora, se estamos falando disso, não deveríamos estar falando apenas dos últimos 30 anos. Vamos voltar ao momento em que tudo isso realmente começou. 1948, a formação da OTAN. A OTAN foi criada antes do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi uma resposta à OTAN. O interessante é que quando os Estados Unidos começaram a formar a OTAN, receberam seu primeiro pedido do leste para aderir. Esse pedido veio de Stalin. Stalin disse, ei, vamos garantir que não haverá uma terceira guerra mundial. Vamos formar uma arquitetura europeia de segurança. Cara, isso soa familiar, não é? 1948, 1947, Stalin, o ditador maligno que supostamente quer dominar toda a Europa e cujos tanques estariam prestes a invadir a França a qualquer momento, está dizendo, ei, vamos entrar numa organização para que não tenhamos mais guerras. Não queremos guerras. Não queremos mais guerras mundiais. Os Estados, é claro, disseram, sinto muito, mas você não está entendendo contra quem a OTAN é direcionada. Bem, Stalin percebeu isso bem rápido. Então, ok, disseram a Stalin que ele não iria entrar na OTAN. O Pacto de Varsóvia é formado. Poderíamos ter evitado toda a Guerra Fria, mas se isso tivesse acontecido, os Estados não teriam dominado a Europa. Os Estados Unidos não teriam lançado a Operação Gladio, que ocorreu de 1948 a 1992. Enquanto crescia, ela operava não apenas com os exércitos de resistência, mas também com organizações terroristas em toda a Europa que não faziam parte do Pacto de Varsóvia. Mesmo países neutros tiveram sua parcela de terroristas apoiados pelos Estados. Eles matavam tanto políticos de esquerda quanto de direita. Pegue o caso de De Gaulle, por exemplo. Quando ele planejava se livrar da Argélia, fez isso porque, veja bem, enquanto os franceses gritavam que a Argélia era parte integrante da França, De Gaulle fez as contas. Eles estão se multiplicando muito mais rápido do que nós. Fomos despovoados por 2 guerras mundiais. Eles vão nos inundar. E eles não são franceses. São franceses de nome, mas não são franceses. Então, vamos negociar. Libertem-nos. Houve um grupo de oficiais que se rebelou, fez um motim e assumiu o controle da Argélia por um curto período. Eles eram apoiados pelas forças de permanência da CIA e tentaram assassinar De Gaulle e toda a sua família. De Gaulle lidou com isso de forma muito severa. E chamar De Gaulle de esquerdista seria preciso ser insano. Ele não era absolutamente nenhum esquerdista, mas De Gaulle exterminou todos eles e depois saiu da OTAN. Mais tarde,
A França obviamente voltou à OTAN depois que uma revolução colorida foi instalada contra de Gaulle, porque ele havia voltado e dito bem alto: "Me deem meu ouro. Aqui estão seus papéis verdes, seus embrulhos de doce verdes. Me deem meu ouro." Todos os outros foram lá e disseram isso em voz baixa. De Gaulle apenas disse em voz alta, então ele acabou tendo uma revolução colorida. Mas a questão é que os Estados Unidos vêm controlando a Europa de uma forma ou de outra, criando esse mito de que a qualquer momento os soviéticos vão invadir, quando na verdade os soviéticos nunca tiveram essa intenção. É como o grande jogo. O grande jogo foi jogado pelos britânicos, e o Império Russo nem sabia que havia um grande jogo acontecendo. Se você olhar as evidências nos arquivos, não havia nenhuma intenção da Rússia de invadir, anexar ou colonizar o Afeganistão ou o subcontinente indiano. Nunca houve interesse nisso. Sim, Ivan Grozny, Ivan o Terrível, o quarto, teve a ideia de enviar uma força expedicionária para lá. Eles avançaram algumas centenas de quilômetros, depois voltaram. Isso foi nos anos 1400, ou, pelo amor de Deus, nos 1500. Então nunca houve realmente esse plano. Mas era preciso haver um inimigo. E os Estados Unidos, enquanto controlavam essas organizações secretas, criaram essas fachadas de sabão que agora usam como líderes ocidentais. Eles basicamente os construíram do zero. E então não precisam ter o estado de Omar, porque tem comerciantes em quase todos os países europeus. Eles se sentem mais americanos, sabendo que há uma base aérea esperando para eles pousarem e dinheiro em suas contas nos Estados Unidos, caso as coisas deem errado em qualquer país europeu em que estejam. Então, avançando para 1992, Yeltsin quer entrar na OTAN. Eu fiz uma entrevista com o Coronel Wilkerson, que era chefe de gabinete de Colin Powell nas Forças Armadas, e Powell era secretário de Estado, ministro de Assuntos Externos ou Internacionais. Ele disse que levaram esse pedido muito a sério e estavam realmente planejando trabalhar nisso, mas então Clinton venceu a eleição. E Clinton teve alguns envolvimentos sexuais que não deveria ter tido, especialmente no Salão Oval. E ele precisava parecer durão. Então eles enterraram o pedido russo e começaram todo esse processo. Depois Putin entrou em cena e pediu para se juntar a eles. Mas é claro, naquele momento a Rússia estava começando a se reerguer. E agora os Estados Unidos absolutamente não queriam a Rússia na OTAN, porque não precisavam de um segundo Estados Unidos na OTAN. Precisavam dominar a OTAN. Precisavam ser a OTAN, com todos esses pequenos vassalos correndo por aí fazendo o que lhes era mandado. Eles não precisavam de um concorrente dentro da mesma organização. E a essa altura também já tinham percebido que mudar o foco para o terrorismo islâmico como o grande inimigo não funcionava. Porque sim, eles podiam explodir coisas, especialmente se fossem ajudados por organizações de inteligência ocidentais. Eles podiam realmente causar grandes explosões. Mas no geral, eles nunca foram uma ameaça para ninguém, nem mesmo para o menor governo da OTAN. Então transformar isso em uma cruzada foi uma perspectiva de lucro a longo prazo. Quero dizer, eles lucraram por 20 anos no Afeganistão. Não podemos esquecer disso. Mas como um grande espantalho de longo prazo, não funcionou. Então vamos voltar à Rússia e depois acrescentamos a China a essa lista de inimigos imaginários. Quero dizer, os Estados Unidos, a diferença aqui, porém, é que no Iraque e no Afeganistão os Estados Unidos se gastaram, pelas estimativas mais conservadoras que vi, cerca de 5 trilhões de dólares. As estimativas mais liberais falam em 14 trilhões. A maioria das estimativas fica em torno de 7 ou 8 trilhões de dólares que os Estados Unidos simplesmente imprimiram do nada, o que, é claro, causou uma enorme inflação. E isso foi apenas uma transferência de riqueza das gerações futuras para os amigos dos políticos e para os próprios bolsos dos políticos. O problema é que os estadunidenses não podem fazer isso com a Ucrânia. Então é preciso desviar o dinheiro de alguém, ou seja, dos europeus neste caso. Não dá para fazer trilhões, mas poderia conseguir trilhões da Europa se a Europa estivesse em guerra com a Rússia e os Estados Unidos fossem o árbitro neutro e vendedor de armas.
Porque, aliás, um dos pontos também é que os Estados-Unidos seriam a parte neutra para resolver as diferenças entre a Rússia e a OTAN. Então a alma, a espinha dorsal, o cérebro e os principais órgãos da OTAN seriam a parte neutra para resolver disputas entre a Rússia e a OTAN. No geral, quero dizer, os Estados Unidos precisam ter ou dólares ou inimigos, ou ambos, de preferência mais do que nunca. Caso contrário, os Estados começam a se desintegrar, regionalizam-se, o povo não tem nada. Quero dizer, é um país que não tem uma religião única, tem múltiplas culturas, muitas delas competindo entre si. Origens muito diferentes das pessoas que foram para lá, lealdades mais regionais do que nacionais, infraestrutura em ruínas, economia em colapso. O que é que unifica? Bem, eu acho que o contexto histórico, a estrutura, é bastante importante, porque se você deixar de fora esses pontos-chave, como você mencionou a Operação Gladio, em que deixaram para trás a infraestrutura dos Estados Unidos dentro da Europa, mas também a Operação Impensável Britânica, vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial na Europa terminou em maio de 45. E então, nesse mesmo mês, os britânicos apresentaram um plano para usar o que restava do exército alemão, ou seja, os nazistas, e se aliar aos Estados Unidos para invadir a União Soviética, basicamente para apunhalá-los pelas costas poucos dias após a vitória. Esse era o plano. E como eu disse, com a OTAN sendo estabelecida em 1949 e a Alemanha Ocidental ingressando em 1955, há, você sabe, uma preocupação razoável. Mas quando você deixa essa parte de fora, e o motivo pelo qual eles deveriam estar preocupados do lado soviético, a única história que sobra é, bem, por que os soviéticos não deixaram a Polônia? Por que tentaram estabelecer controle? Quero dizer, faz um certo sentido. Se você vê que seus aliados estão planejando te apunhalar pelas costas e te atacar, você criaria uma zona de proteção. E sabe, isso não é um argumento normativo sobre ser bom ou ruim. É apenas como os estados agem para sobreviver. Mas quando deixamos isso de fora, acabamos com essa narrativa de que os russos estão sempre esperando para vir atrás de nós. E sabe, nunca é por causa do que nós fazemos. Então não há competição de segurança. São apenas os mocinhos contendo os bandidos. Isso realmente torna muito difícil fazer a paz. E sabe, só mais uma coisa. Desculpe, pode continuar. Just the last question. Sorry, yeah, go ahead. Foram divulgados alguns documentos da KGB, embora muitos ainda permaneçam classificados, e eu não sei porquê. Na verdade, eles começaram a reclassificar vários também. Um conjunto que foi desclassificado no início deste ano incluía relatórios de 1939, mostrando que os britânicos e os franceses, junto com quaisquer aliados que conseguissem reunir, planejavam invadir a União Soviética através da Finlândia, do Irã e da Turquia em 1940. A Alemanha, ao que parece, ficou de fora do plano e se sentiu ofendida, mas eles já estavam construindo uma boa infraestrutura. Aliás, quando a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, a Operação Barbarossa começou, não a guerra em si, mas quando a Barbarossa teve início, a União Soviética manteve um exército de campo inteiro no Cáucaso, quase até 1944. O motivo disso foi que Chamberlain estava ativamente tentando convencer Atatürk a invadir o sul da União Soviética, entrando pelo Cáucaso. E Atatürk estava hesitante sobre fazer isso. No fim, ele declarou guerra à Alemanha, acho que na última semana ou algo assim do conflito, só para mostrar que sim, nós também estávamos lá. Mas, na realidade, os turcos estavam se concentrando na fronteira com a União Soviética. E os objetivos eram invadir a União Soviética pelo Cáucaso, pelo Irã, que os britânicos ocuparam e usaram armas químicas para conquistar, e pela Finlândia em seu próprio momento. Então, sabe, quando você começa a olhar para isso, é como, quem são os mocinhos, quem são os vilões mesmo? Ao mesmo tempo, quando a Polônia se recusou a permitir que a União Soviética movesse tropas para defender a Tchecoslováquia, o primeiro-ministro tcheco estava sentado em um corredor, esperando para descobrir o que restaria de seu país, enquanto britânicos, franceses e alemães o dividiam entre Alemanha, Polônia,
Hungria, e um vassalo independente, a Eslováquia, para os alemães. Sabe, quando você olha para isso de forma realista, o objetivo sempre foi o Drang nach Osten. A única questão é, quem está fazendo o movimento para o leste, sejam os britânicos e os franceses, os alemães, ou todos os três juntos, ou ainda os americanos, neste caso. Então, a União Soviética, agora a Rússia, deveria ser paranoica? Acho que um certo grau de paranoia é mais do que justificado. Definitivamente não confie e definitivamente verifique. E não vamos esquecer de Minsk I e Minsk II. Merkel e Hollande correram para a imprensa para declarar isso por vontade própria. Ninguém estava apontando uma arma para a cabeça deles, como enganaram os russos. O objetivo sempre foi a guerra com a Rússia. Não apenas a guerra com as províncias rebeldes do leste, mas a guerra com a Rússia. Estamos preparando a Ucrânia para que ela possa travar uma guerra com a Rússia. E quando tudo isso começou, há outro ponto. Havia 2 DRGs muito grandes, grupos de desvio e reconhecimento ucranianos. Eles estavam dentro do território russo, em território da Rússia. Não estou falando de Donbas, não estou falando do leste da Ucrânia, mas dentro da Rússia. Um estava no Oblast de Rostov, o outro no Oblast de Voronezh. Eles foram cercados e eliminados, mas já estavam dentro, porque o objetivo dos ucranianos era eliminar as províncias orientais, Lugansk e Donetsk, e depois avançar para Rostov, para Taganrog, em direção a Belgorod. Bem, não maior, em direção a Voronezh, desculpe. O objetivo disso era desestabilizar o governo russo, causar disputas internas e derrubar Vladimir Vladimirovich. Então a Rússia atacou preventivamente com um exército com metade do tamanho das forças ucranianas. Isso não parou e ainda não vai parar. Eles não consideram a segurança da Rússia. A única preocupação deles é como destruir a Rússia. E infelizmente, a grande maioria dos políticos ocidentais ainda tem essa mentalidade. Isso não parou, continuou a avançar. E eu acho que só uma derrota enorme no campo de batalha, começará a desacelerar isso. Bem, sim, só uma última observação. Acho que é isso que torna qualquer acordo de paz tão complicado. Quero dizer, no fim da Guerra Fria, Gorbachev fez um comentário de que tanto para os americanos quanto para os soviéticos, era preciso perceber que se fizessem a paz, o que isso realmente significava era que, uma vez estabelecida a paz, toda a estrutura de poder desmoronava. Sabe, especialmente para uma potência hegemônica como os Estados Unidos, é preciso dividir o mundo entre adversários e aliados, aqueles que dependem de você e aqueles que são contidos. Quando a paz se instala, tudo se desfaz. Esse era o imenso poder que Washington e Moscou desfrutavam durante a Guerra Fria, o de ter 2 centros de poder. Sabe, muito disso dependia de um conflito perpétuo. Então, quando o conflito termina, os sistemas de alianças começam a se desintegrar. A menos, é claro, como você disse, que alguém reinvente seus inimigos e aí sim mantenha tudo em andamento. Então não, eu não sei. Gostaria de ter visto mais esforço nesse acordo de paz e mais discussão sobre o raciocínio por trás dele. Porque até o fato de ainda o chamarem de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, em vez de um colapso completo da arquitetura de segurança europeia, que na verdade nunca existiu de fato, sabe, dá a sensação de que não dá para lidar com o problema sem antes identificá-lo. Enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos? Sim, Washington está ficando sem tempo. É por isso que o desespero se instalou, porque o exército ucraniano está finalmente entrando em colapso. A guerra de atrito está entrando em sua fase final, quando um dos lados se rompe, e então começam os grandes avanços. As tropas russas já estão nos arredores de Guliáy-Pole, depois que as áreas defensivas orientais desabaram. Com isso se fechando, Pokrov está totalmente em mãos russas. Mirnorad é basicamente um cemitério, onde o que resta das forças ucranianas está morrendo em massa ou se rendendo. Isso abre uma frente de 100 quilômetros, sem nada realmente para deter o avanço russo, exceto o rio Dnipro. E isso é apenas uma fronteira temporária. Não é o oceano.
É apenas um rio e um vale fluvial. Na direção de Kupiansk, as forças ucranianas estão colapsando e recuando. O que Washington vê é que, muito em breve, os cerca de 18% do Oblast de Donetsk, ainda sob controle ucraniano, estão desaparecendo. Pode estar tudo perdido em 2 meses. Em Zaporizhia, a frente está desmoronando, e essa linha vai se mover para sua fronteira natural, o rio Dnipro. As forças russas, pelo menos pequenas unidades, já estão ao norte e ao sul de Kherson, do outro lado do rio. E, aliás, a Rússia controla a parte superior do rio. A Ucrânia não tem futuro econômico, porque isso é como controlar o Mississippi na América do Norte ou o Amazonas no Brasil. Além disso, a retórica do lado russo, não tão de repente, eu diria, mudou em direção aos oblasts de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk. A palavra que agora está sendo usada é libertação. The word now being used is liberation. The village is being liberated. A vila está sendo libertada e isso envia um sinal claro. Estamos aqui para ficar. Podemos permanecer em grande escala ou em pequena. Tudo depende de quando isso terminar. Essa é a mentalidade, e Washington começou a perceber isso. Obviamente é difícil não notar. Zelensky, não sei o quanto ele realmente entende sobre o que está acontecendo na linha de frente. Li e ouvi de diferentes pessoas que ele é mantido praticamente no escuro porque não conseguiria lidar com a situação. O viciado em cocaína que realmente não conseguiria lidar com a verdade, muito parecido com Hitler no fim. Mas o Ocidente entende para onde tudo isso está indo. Eu diria que é o Ocidente, pelo menos os americanos, mais ou menos. Acho que a maioria dos europeus também está iludida. Então a cidade está se esgotando. Sim, eu também percebi a mudança na retórica do lado russo. Em vez de falarem em tomar cidades, agora estão falando em libertar Kharkiv, o que é uma clara indicação de intenção. Mas agora começa a parecer, tudo começa a parecer, que à medida que as coisas desmoronam e um dos lados ainda se recusa a seguir qualquer caminho pacífico, isso está se tornando cruel para os ucranianos, para ser honesto. Até a ex-secretária de imprensa de Zelensky, Julia Mendel, estava fazendo esse mesmo ponto. Ela tuitou que eles deveriam aceitar o acordo de 20 pontos de Trump, porque estão perdendo e não há como reverter a situação. Ela ainda criticou os europeus por tentarem manter tudo em andamento, dizendo que eles não têm estratégia, não têm dinheiro, não têm armas e nem sequer conversam com a Rússia. Então, como você disse, tornaram-se completamente irrelevantes. E isso está vindo da secretária de imprensa de Zelensky. Então, sabe, existe toda essa ideia na Europa de que estamos ajudando os ucranianos ao prolongar essa situação cada vez mais. Quero dizer, nas palavras dela, essa guerra, o acordo que já é horrível hoje para a Ucrânia, só vai piorar dia após dia. Então, por que compará-lo a alguma utopia, o plano da UE em que a Rússia capitula e a Ucrânia ganha tudo? É algo realmente desconcertante. Mas o que mais me perturba são os políticos e jornalistas, o moralismo que compartilham ao rejeitar qualquer acordo de paz e fazer exigências absurdas que sabem que nunca poderão ser atendidas, o que só resultará em mais devastação. É simplesmente muito estranho. Como eu disse antes, acho que precisamos chamar um psicólogo em algum momento, porque isso realmente não faz sentido em nenhuma teoria de relações internacionais. Mas é isso. Aqui estamos nós. É muito simples. A postura moral vai continuar até que as primeiras bombas comecem a cair sobre suas cabeças, e então vai desaparecer muito rapidamente. Eles não têm nada em jogo, especialmente os jornalistas. Eles ganham seus salários com isso. Então o único interesse deles é o dinheiro e a fama que obtêm ao apoiar um lado específico, um ponto de vista específico. Mas até que realmente tenham algo em jogo, até que estejam sob ameaça. Se houver uma guerra total e mísseis russos começarem a atingir cidades europeias, de repente tudo isso vai mudar. Como chegamos aqui? Por que estamos aqui? Por que fazemos parte desta guerra? Porque agora suas vidas estão em risco. Mas enquanto for com outra pessoa, especialmente alguns eslavos do leste, que nem sequer são vistos como seres humanos, que são tratados como macacos brancos, bárbaros,
a selva, não parte do jardim, e toda essa retórica. Então tá tudo bem. Ou, você sabe, como vimos com os conselheiros alemães, não consigo lembrar o nome dessa mulher, ela é a conselheira de moralidade da OTAN. Bem, os russos não entendem realmente a vida e a morte da mesma forma que nós. E, aliás, isso se aplica igualmente aos poloneses, ucranianos e a todos os outros. Eles não são como nós, entende? Esses são os pontos de discussão. Eles voltaram ao palco. Ok, então um monte desses pseudo-seres humanos estão se matando entre si. Isso é bom pra nós, sabe? Não é nada. E eu ainda tô sendo pago pra empurrar esse PR. Essa é toda a mentalidade, isso é dinheiro. E isso é racismo que nunca desapareceu. A russofobia, o racismo que não foi embora nos últimos 400 anos. Eu concordo. Se estivéssemos lutando com nossos próprios soldados, teríamos seguido um caminho muito diferente rumo à paz. Mas estamos lutando com os ucranianos. Então há uma distinção importante aí. Eu sempre ressalto que não acho que a OTAN ame os ucranianos. Acho que eles odeiam os russos. E existe essa disposição de lutar até o último ucraniano, como o secretário de imprensa de Zelensky sugeriu. Acho que essa é a principal diferença entre os dois. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo.